bem-vindos a mais um episódio Movendo Montanhas. E hoje tem uma surpresa, porque eu tô com uma convidada super especial, que além de um testemunho incrível, ela tem uma história de superação muito legal que a gente vai escutar hoje. E essa aqui é a Karina. Olá, Jéssica. Obrigada pela oportunidade. E tô muito feliz de estar aqui, compartilhando um pouquinho da minha história com você. Ai, nem fala. A gente se encontrou outro dia, né, na festa, uma festa de criança. E aí a gente começou a conversar, foi aquela confusão de criança correndo para um lado e pro outro, catando os filhos. Foi uma conversa parcelada ao longo da festa, né? Ao longo de 5 horas de festa ali, uma conversa parcelada. Mas no final a gente conseguiu se entender. E aí eu comecei a ouvir tudo que tinha acontecido, né? A gente já tinha conversado antes. Sobre ouviu as novidades. Ouvi as novidades do que tinha acontecido. E quando você começou a me contar, eu falei, gente, eu preciso compartilhar essa história dela. Outras pessoas precisam ouvir isso, porque, assim, me impactou demais. Mudou muito, assim, minha forma de enxergar as coisas. E eu falei, eu creio que muitas pessoas precisam também escutar isso. E aí a gente conseguiu marcar aqui esse podcast, né? E já tem um tempo, né, que eu queria trazer todo esse testemunho, toda essa história em algum lugar que eu pudesse falar de forma mais clara com relação à minha fé, né? Porque sempre pedem para eu estar falando pelo viés da psicologia, do quanto que a psicologia me ajudou. E eu acho que é muito importante a gente poder trazer também um outro lado ali da Karina, né? Que foi o que mais me sustenta. Verdade. E que me sustentou, né? Durante todo esse processo. Verdade. Não, quando você me contou... E ter um espaço de fala, porque Sim, aqui é um espaço para eu falar sobre isso. Com certeza. Vai tudo que você precisa falar. Porque quando eu escuto a sua história, eu só consigo pensar em Deus, assim. Eu não consigo pensar em outra coisa. Pra mim, assim, é um milagre do início ao fim, né? Como a gente tem conversado. Então, conta pra gente um pouco como tudo começou. Foi a partir do dia do acidente, né? Eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente sobre esse dia. Tá bom. Bom, em 2019, 2 dias após eu ter entregado o meu artigo científico me formando, né, em psicóloga, e 2 dias depois eu estava indo à praia, um dia normal, eu acordei, fiz tudo o que eu costumava fazer, fui treinar, depois eu fui pro CrossFit e estava indo à praia, chamei várias amigas, que inclusive geralmente eu ia com algumas amigas no meu carro. E nesse dia, calhou de eu estar sozinha. E chegando ali na... Quer que eu fale o lugar? Foi na Érico. Na Érico Veríssimo, passando ali em frente ao Gero. Eu já estava dando uma segunda volta procurando vaga. E era uma coisa que, assim, para mim, era muito comum. Era, acho que por volta de 1h da tarde. E um carro me fechou e eu pensei que ele estava simplesmente me ultrapassando. Eu não imaginei que ele fosse querer me assaltar. E aí, quando esse carro me fecha, na hora ali, eu falei assim, meu Deus, o que eu fui sair de casa, né? E uma coisa muito interessante também, que eu às vezes acabo esquecendo de falar, quando eu estava saindo de casa, eu escutei, assim, vai de Uber. Só que eu não ando de Uber. E aí eu falei, que louca. Sabe aquela voz, assim? E aí eu peguei a bolsa, e aí de novo, vai de Uber. E aí, na hora que o carro me fechou, 3 homens saíram, e eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu saí de casa? E enfim, e aí, quando os 3 homens saíram do carro, 2 entraram, né, no meu carro, e um estava voltando para o carro dele. Então, nessa hora, eu senti um alívio muito grande. Eu saí com as mãos levantadas, subi uma muretinha, desci a muretinha. Então, eu lembro da sensação que eu tive, foi assim... E eles estavam armados na hora que eles foram te assaltar? Estavam armados. Os 3 estavam armados. E um deles apontando a arma ali pra mim e dois se preocupando em entrar no carro. E aí, quando o terceiro ele retorna e entra no banco de trás, ele entra no carro. E aí eu lembro daquele momento de eu ficar assim, graças a Deus, acabou meu... Levaram só o carro. Levaram só o carro. Só que não, aí ele vira. Nisso que ele vira, ele fala, entra. E aí eu falei assim, não, já tá tudo. Aí ele, entra agora, não quero saber. E aí ele veio com a arma, não tinha pra onde não tinha nem aonde eu correr e o que fazer. E aí eu não tive nenhuma outra opção. Quando eu entrei no carro, tinha esse assaltante que tava com a arma, com a pistola apontada pra mim.
Um outro que estava virado pra... Assim que eu entrei, tinha um que estava de carona, que estava com um fuzil, segurando Meu um fuzil. Deus. E o terceiro que estava dirigindo, só que segurando, tipo, aqui tá o volante, e segurando uma arma. E aí, eu só pensei, o que que eu fui fazer? O que que eu fui sair de casa? Ali me deu uma sensação de desamparo muito grande. Uma sensação de impotência, sabe? Assim, porque eu não podia reagir, não podia ser qualquer coisa que eu fizesse, poderia ser pior ali, né? Então, a única coisa que me restou foi acompanhar eles. E eles falaram que eles foram me pedindo a senha do meu cartão. E aí eu fui dando a senha. Eles estavam falando entre si, né, por celular. E ele me mostrava a foto. Qual a senha desse cartão? Aí eu falava a senha. E como as minhas senhas são iguais... Você conseguiu se manter calma, tipo, na hora, assim? Então, na hora, eu só lembrava da minha primeira aula de psicologia, que foi muito... Isso veio muito na minha cabeça, que falava que as pessoas, elas não matam as outras pessoas, nem assaltos, porque elas desejam. E sim porque elas estão ali numa adrenalina com uma adrenalina muito alta, elas estão no modo luto-fuga, e qualquer atitude de quem está sendo assaltado pode ser interpretada como uma reação. Eles Pode não tipo sabem. um gatilho, né? Exatamente. Então eu fiquei muito calma e eu ficava assim, respirando. Minha primeira reação foi falar: eu tô aqui para colaborar com tudo que vocês precisarem. Então, eu não sou um problema, sabe? Eu não vou ser uma ameaça para vocês. E eu fiquei falando com eles de uma forma muito tranquila, mas por dentro eu estava muito Deus, que nervosa. autocontrole que você teve na hora. Nem eu sabia que eu ia ter esse autocontrole. Então, assim, o quanto que também o nosso cérebro, ele traz ali ferramentas, se você tem, para te proteger, né? Porque veio logo essa aula na minha cabeça e o tempo todo ela foi meio que me guiando nesse processo. E aí, o cara o tempo todo me ameaçando, falando, ó, se você der a senha errada, você vai ver. E você não pensa em pular do carro, porque senão você vai ver. Então, assim, uma ameaça constante, e eu só falando pra eles que eu não era um perigo e que eu estava ali pra ajudar eles a saírem. Eu só pedia para que eles me deixassem em algum ponto, toda hora eu passava por alguma parte ali da barra, né? E eu falava assim: aqui, eu posso descer aqui? E aí eles falaram que não, que eles iam me largar só depois. E aí, o meu medo maior é que a gente foi passando a orla inteira. A orla tava... Eu fiquei um bom tempo ali com eles, acho que uns 20 minutos, porque a orla sem trânsito é uma coisa. A orla numa sexta-feira, à tarde, num dia ensolarado, é outra coisa. Então, acho que eu acredito que foi por volta de uns 20 a 30 minutos no trânsito, que não... Era um trânsito mesmo, que estava parado. E aquela sensação de, meu Deus, eu não tenho nada não tenho como sair desse lugar. E eu só pensava, falei, a gente vai passar por sabe aquela polícia sempre presente? Sei. Que fica ali na Alvorada? Aham. Eu só pensava, cara, quando a gente passar por ali, vai começar a troca de tiros. Então, e aí, a gente estava passando ali pela Alvorada, e a gente consegue passar pelos policiais sem que aconteça isso, sem chamar atenção, sem que aconteça essa troca de tiros. Eu fico um pouco aliviada. Só que logo depois, o carro da Polícia Civil, ele se aproxima. Caralho. E quando o carro da Polícia Civil começa a se aproximar, o assaltante que estava meio que coordenando tudo, ele fala assim, se prepara. Quando ele falou se prepara, imagina, o cara tava com um fuzil, o outro do meu lado com uma pistola vira, fica virado, eles se posicionam sendo que a posição deles, o carro da polícia, o nosso carro estava aqui e o carro da polícia veio aqui. Eu estava sentada no banco aqui, então eu fiquei... Você estava sentada no banco de trás, no meio ou no canto? Meio. Ele me puxou pro meio, porque eu não sei se... ele falou assim, não pense em pular do carro. E eu não sei se ali pro meio também é porque eles também conseguiriam me segurar qualquer coisa, né? E me fazer de refém mais próximo ali. Então, eu cheguei e falei assim... Não, aí ele chegou e falou assim, é pra gente, mané. Quando o carro da polícia tava se aproximando, e aí ele chega e fala, é pra gente, mané. Essa frase, assim, eu não esqueço. E foi na hora que começou tudo. Começou a trocar de tiros. E nessa hora, eu só me abaixei. Só que logo, quando eu me abaixo e fico bem
eu fiquei tentando me proteger ao máximo. Eu já sinto três perfurações. Eu sinto 3 tiros entrando pelo meu corpo. Meu Deus. E quando eu senti... quando eu sinto essas perfurações, eu falei, eu preciso sair daqui. O que eu tô fazendo aqui? Aí foi na hora que eu comecei a falar assim, meu Deus, me ajuda. Porque até então, eu tava meio que congelada e anestesiada, não acreditando que eu tava sendo levada. Então, eu tava num pânico. Só que na hora que eu senti os tiros entrando no meu corpo, eu falei, cara, eu vou morrer. E aí eu falei, meu Deus, me ajuda. E nessa hora, foi muito louco, porque parece que tudo fica muito devagar na nossa mente, sabe? E parece que demorou muito tempo. Eu lembro que eu olhei pra cima, vi que eles estavam subindo a calçada, eles estavam entrando como se fosse ali, acho que hoje era o Macro, antigo, ali na parte da Avenida Ayrton Senna, tinha um Macro, alguma coisa de atacadista. Né, onde é o Atacadão? Isso, eu não sei se ainda é. E aí, subiram ali, iam como se fossem entrar ali, passaram por um posto que tem ali, acho que era Ipiranga, não sei se hoje ainda é Ipiranga. E eu lembro que eles voltaram pra pista. Quando eles voltam pra pista, e nisso aquela troca de tiro contínua, eu só via o tiro, assim, sabe? Eu sentia aquele cheiro, tudo ali. Eu falei assim, eu preciso pular desse carro. Só que assim, humanamente falando, era impossível pular daquele carro. Porque se eu tô abaixada aqui e o fuzil tava virado, eu teria que passar pelo fuzil. O cara que tava com o fuzil era o da frente ou era o de Era o da trás? frente. Tá. O de trás tava com uma pistola virada. Então, assim, a posição era um cara aqui do meu lado, ele tava virado pra trás. Atirando pra trás. Esse daqui do meio, do carona, tava com... Sabe aquele apoio de suporte de carro no meio dos bancos? Bota o braço. Isso. Então, ele estava com o fuzil apoiado ali. Caramba. E o que eu fiz pra me proteger? Era exatamente esse espaço aqui que eu tinha. Eu joguei o meu corpo pro lado, saí da linha deles. Só que eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E naquela hora eu comecei a clamar muito. Eu falei assim, me ajuda. O que eu faço? E foi algo muito rápido que me veio, pula do carro. Eu vou ter que pular desse carro. E nisso, a minha reação foi abrir a porta para eu poder pular. E o carro estava em movimento. O carro estava em movimento. Quando eu fui para abrir a porta, eu vi que eu mandei o comando para abrir. Na minha cabeça, o meu braço foi. Muito louco isso. Meu braço foi, só que eu vi que meu braço estava parado. E estava todo ensanguentado. Meu Deus. O último registro que eu tinha era de eu estar assim. Só que, na verdade, meu braço já estava parado há muito tempo. Porque eu tinha sido atingida e eu não tinha sentido. E aí, nisso, eu falei, se eu fui atingida e eu não percebi esse tiro, eu tenho que me jogar agora. Então, assim, num ato de desespero total, eu me joguei do carro. Só que, assim, o fuzil estava virado para trás. O fuzil estava virado para trás. Ele estava... eu pensando, né, racionalmente, eu não sei como eu saí daquele carro. E essa foi a única hora que me deu um apagão. Quando eu me joguei. Depois eu acordo, acordo não, mas eu volto à consciência, porque nessa hora realmente eu não lembro de nada. Quando eu volto à consciência, eu tô no chão da Avenida Ayrton Senna. E eu vejo o meu braço apoiado, assim, tava, tipo, sem sentir nada. E aí eu seguro, assim, boto ele e tinha muita gente me olhando nessa hora. E eu pedindo ajuda. A única coisa que eu fiz foi botar o meu braço, assim, só que doeu muito também, só de fazer esse movimento. E quando eu fiz isso, eu vi a quantidade de sangue que só aumentava. Porque o tiro desse braço foi um tiro de fuzil. Então, ele dilacerou ali, né, o meu braço. E quando eu começo a ver aquilo ali foi me dando uma angústia que eu falei assim, eu não vou sair daqui. E aí eu pedia muita ajuda. Eu falava, me ajudem. E a minha voz não saía, porque eu não sabia, mas eu estava com outro. Tinha mais um tiro que eu não senti, que foi no tórax. Caramba. Então eu tive pneumotórax. E ali eu pedindo ajuda, e as pessoas só me olhavam e filmavam e faziam uma cara assim, de tipo, tá morta, sabe? Assim, o olhar das pessoas me gerava mais angústia.
E eu falava, gente, me ajuda a levantar, deixa eu só chegar ao Lourenço Jorge. Eu tava a 700 metros do Lourenço Jorge, assim. Nossa. Eu tava muito perto. Eu caí em frente à Unimed, sabe? Então, Sei. a Unimed pro Lourenço Jorge é muito próximo. E eu falava, gente, me ajuda. E as pessoas só... E aí, o que você estava fazendo naquele carro? Gente, que absurdo. Eu recebi várias filmagens depois, tipo assim, de gente no ônibus, pessoas passando de carro, sabe? Assim, olha lá, a garota morrendo. Tipo, quanto que o ser humano está dessensibilizado. E pra sabe? ajudar mesmo, não foi ninguém. Ninguém. E aí, eu cheguei e falei assim, tá bom, vou morrer. Vou morrer aqui, sangrando, né? Até a morte. E aí, olhei pra baixo, porque nessa hora eu fiquei com muita... Me deu uma sensação assim de tipo, caramba, tá todo mundo me filmando? Deixa eu baixar pra morrer com dignidade. Meu Deus. E aí eu baixei a cabeça e eu falei assim, meu Deus, me ajuda. Porque eu só pensava nos meus pais, eu pensava, sabe, assim, pensava muito na minha mãe recebendo essa notícia. Minha irmã estava grávida na época, então eu tinha acabado de falar com a minha irmã no telefone, tipo, antes dos caras me assaltarem, eu tava falando com minha irmã e com meu irmão. E eu botei o celular e aí foi na hora que os caras me pararam. Então, veio muita coisa ali na minha cabeça, não da minha vida, mas do que eu não ia viver mais. Eu não pensei no que eu vivi até agora. Eu tinha pensado no que minha vida acabou ali, que eu acordei, tinha feito tudo. Então, a gente não sabe quando a nossa hora pode chegar. E fiz tudo e meu dia ia ser interrompido. E quem sabe a minha vida, né, iria ser interrompida ali naquele momento. Então, me deu uma sensação, assim, de tristeza muito grande. Só que, um pouco antes do assalto, eu tinha acabado de terminar um relacionamento de 12 anos. E eu estava muito fragilizada. Eu estava muito mal com essa situação. E me sentindo, sabe, assim... Nossa, eu não vou casar. Aquele dilema, né, que passa pela cabeça das mulheres. Nossa, me separei, fiquei tanto tempo com essa pessoa e agora eu não vou casar de novo, não vou ter filho. Então, eu estava muito angustiada e eu estava pensando, para que eu vivo? E nessa hora que eu estava ali no chão, eu falei assim, Deus, me perdoa. Eu quero viver. Não quero que minha vida acabe aqui. Eu ainda tenho muita coisa para fazer. Eu não quero que minha vida finalize. E eu falei assim, por favor, me ajuda. E nessa hora veio uma mulher gritando, porra! Parem de filmar a garota, vocês não são humanos. Me dá aqui um... Aí pegou um torniquete, amarrou no meu braço. Naquela hora eu falei assim, eu tenho possibilidade de sobreviver ainda. Eu não deixei de acreditar que eu poderia chegar no hospital, pelo menos, porque a única coisa que eu queria era pelo menos lutar pela minha vida. E, tipo, ter a oportunidade de passar pelos médicos e não morrer ali naquele chão, sabe? Com meu sangue... saindo ali do meu corpo, enfim. E aí ela foi assim uma enviada ali de Deus. Ela para mim foi meu anjo da guarda, que diante de várias pessoas ali que poderiam já ter me ajudado antes, eu entendo que eu também não saberia como agir, mas eu iria falar, olha, eu tô chamando uma ambulância. Sim, tentar pelo menos acalmar eu não iria a ficar pessoa. perguntando e botando um telefone na cara da pessoa, porque o que me dava desespero é que eu falava, como que ninguém vai me ajudar? Sim. Como que eu, tipo assim, caraca, minha vida não vale nada pra ninguém me ajudar, sabe? Pelo Assim, menos tentar o alguém te hospital. tranquilizar, pelo menos. Isso, então assim, eu entendo que às vezes você não pode mexer, né? Você não pode... você pode prejudicar ali a pessoa, mas, cara, fala que você tá chamando uma ajuda. Então, como eu não tive isso, a minha angústia ali é que eu falei, cara, eu não vou ter nem a chance de chegar no hospital. E quando ela chega, eu novamente tive ali uma fé de eu posso ainda, tenho chance de sobreviver, mas ao mesmo tempo eu tava com muita sede. Era uma sensação de sede enorme, porque eu já tinha perdido muito sangue. E uma voz dentro de mim falava, Karina, desiste, você já morreu, não tem o que ser feito. E outra voz dentro de mim falava, vai, continua, insiste. Sabe? E essa voz não é a voz da Karina. Essa voz eu atribuo a uma fé, a proteção, a algo muito maior que estava ali comigo, que me deu coragem para pular daquele carro, mesmo passando pelo meu corpo, de frente ali a um fuzil que estava atirando. Então, assim, eu tive esse apagão e não foi que todo mundo fala, Karina, você foi muito guerreira. Sim, eu queria muito viver. Mas se é uma pessoa que não tem fé em nada,
a sua voz fala pra você se entregar. A voz voz dominante ia ser a voz que falava... Exatamente. Que tava se entrega, falando, desiste, não tenta, não luta. Exatamente. Então, ali eu já vi um mover muito grande de Deus, de eu ter uma expectativa de, pelo menos, buscar uma ajuda e não desistir antes do tempo. Antes de, né? E aí ela me ajuda a levantar, ela pede para 2 homens segurar pela perna, porque eu não estava conseguindo andar, eu achei que eu conseguiria andar, mas quando eu levanto, eu meio que... Eu fiquei tonta, né? E quando eu levanto, eu tava muito tonta e eu não sei a pressão, e eu lembro dessa sensação. E aí os caras foram me levando até tava me levando, me segurando até o Lourenço Jorge. Nisso chega uma ambulância. Ela para essa ambulância. A ambulância não era pra mim, era pra um dos bandidos que estava caído no chão. E aí ela falou, não, ela é a vítima, é pra ela. E aí eu entro e chego no Lourenço Jorge. Quando eu chego no Lourenço Jorge, eu tenho a dimensão da gravidade do meu caso. Porque eles começam eles começaram a narrar tudo que eles iriam estar fazendo. Olha, agora você vai fazer uma tomografia. Olha, você tem um tiro aqui, você tem um tiro ali. No total foram 7 tiros. Você tá com um tiro na cabeça, a gente não sabe se a bala tá alojada. Quando ele falou isso, eu não tinha sentido. E aí eu entrei em pânico, que eu falei assim, se tira essa bala, pode deixar alguma sequela. Então, assim, eu tô consciente, mas eu posso depois ficar com alguma sequela, porque se mexe ali no cérebro. Gente, mas tava no seu cabeça a bala? Não lembro. Não tava. Foi uma bala de raspão. Ah, tá. Mas que deixou ali, né, uma entrada. Ela passou, então... Fez tipo um buraco. Fez tipo um buraco, mas ela saiu. Então, então assim, quando eles foram falando, eu falei assim, vou morrer. E aí, a única possibilidade de estar aqui hoje era o quê? Era realmente assim, eu falei, Deus, por favor, guia esses médicos. Eles falaram, olha, Karina, você vai entrar você vai ter que entrar para uma cirurgia agora, você está com uma hemorragia interna, a gente tem que achar onde que foi, da onde está vindo essa hemorragia para a gente poder parar essa hemorragia. Então, eles foram me explicando tudo, só que eu estava muito, muito, assim, a minha consciência estava muito baixa, estava muito rebaixada já. Imagina. Meu nível de consciência, porque eu estava com muita dor. Nessa hora, a adrenalina já passa, então eu já estava com uma dor muito grande e uma sede muito grande. Eu não esqueço a sensação de sede que eu tive naquele dia, porque parecia que eu ia morrer de sede. Sim. E que, na verdade, me explicaram que é porque, como eu perdi muito sangue, os órgãos deles, ele recruta ali todo o sangue para os órgãos vitais. Então, é normal a gente sentir essa sede, sabe? Só que é uma sede, assim, que não dá para descrever, que é um incômodo muito grande. E nisso eu lembro que eu fiquei, assim, com o olho fechado, e tinha uma enfermeira do meu lado, eu acho que era uma enfermeira, e aí entra uma médica falando que ia amputar o meu braço, e aí ela fala, olha, ela tá consciente? E aí eu falei, eu vou perder meu braço? Aí ela provavelmente sim. Então eu fui pra cirurgia, eu já, tipo assim, ciente de que eu sairia dali sem meu braço. E quando ele falou, olha, agora a gente vai entrar pra cirurgia, o médico, e quando eu tava entrando na cirurgia, eu lembro das portas, assim, abrindo, e eu falei, Deus, se for a minha hora, toma conta dos meus pais, toma conta da minha família. Eu não tive medo do que iria acontecer comigo, só que eu fiquei com muita tristeza da minha vida tá assim, se encerrando ali naquele momento. Então, a gente tem que entender que a vida é um presente. A gente não valoriza. Então, só nesses momentos a gente vê que a gente não é nada e que do nada a nossa vida pode ser roubada de uma forma, sabe, muito violenta e que a gente acredita que nunca vai acontecer com a gente e que pode também acontecer com alguma pessoa que mora com a gente. E que eu saí de casa falando com todo mundo que eu estava indo à praia, algo que eu sempre fiz e que eu não iria voltar. Então, a gente, às vezes, vive numa briga, sabe, com pessoas que são importantes com a gente. E, às vezes, a gente fica sem falar com aquela pessoa. Com besteira. E você não sabe se é a última vez que você vai ter contato com aquela pessoa. E eu acredito que a gente tem que, sim, negar que uma hora a morte vai chegar.
Mas negar por completo faz a gente se tornar insensível em relação às nossas relações, que na hora que eu tava ali, eu não pensei, nossa, eu acabei de me formar, que caramba. Nossa, eu não pensei, ai, caramba, minha bolsa, meu carro. Eu não pensei em nada material. As únicas pessoas importantes foram a minha família, que eu só pensei em como eles iriam receber aquela notícia e como eles iriam refazer a vida deles se caso isso tivesse acontecido comigo, de fato, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que lembrar, sabe? A gente tem que lembrar que a vida, ela é passageira e que a gente tem que honrar todos os dias e a gente tem que aproveitar ao máximo e a gente tem que fazer a vida ser uma vida boa de ser vivida. E lógico que a gente tem os nossos... Eu estou muito focada na minha parte profissional, mas eu nunca deixo, sabe, assim... isso me trouxe que, assim, eu não sei até quando eu vou estar aqui. E quando eu entro na cirurgia, eu relutei muito para anestesia. Eu lembro que a anestesista falou assim, você tem fé? Aí eu falei assim, tenho. Aí ela, então confia. E aí nessa hora, porque eu tava lutando, porque ao mesmo tempo que eu queria iniciar eu queria que iniciasse a cirurgia, eu queria fechar os meus olhos, Também tava com eu tava medo. com muito medo. E aí eu falei assim, Deus, se for... eu falei, né, se o meu tempo tiver chegado, toma conta dos meus pais, mas se não for o meu tempo, guia esses médicos, orienta e faça você essa cirurgia. E assim foi. Eu passei, acho que foi mais de 6 horas de cirurgia. Eles fizeram aquela laparotomia exploratória, então eles retiram todos os órgãos, vê qual é o órgão que está ali com hemorragia, depois recoloca. Quando minha mãe chega no hospital, o Lourenço Jorge entrou em contato. Minha mãe chega no hospital, eles falaram para minha mãe, olha, sua filha, ela sofreu um assalto, ela foi atingida e a gente não descarta óbito. Então, assim, eles já deram um calmante para ela, eles já estavam ali preparando ela para o pior. E nessa hora, ela meio que quase desfaleceu. E aí, a nossa funcionária que trabalhava lá em casa, que foi ela que recebeu a ligação do Lourenço Jorge, porque eu só sabia o número de telefone de casa, de qual eu não sabia o número de ninguém, de celular de ninguém. Então, ela que ligou para minha mãe, e meu pai estava viajando, e minha irmã, né, grávida, ela avisou para o meu cunhado também, que ficou ali também foi para o hospital para poder dar um suporte. E ela chegou e falou assim, dona Sandra, não, quem diz a última palavra vem de Deus. A última palavra não repreende agora, vamos orar. E aí, nessa hora, ela, vamos liga pra pastora, liga. Então, minha mãe começou a ligar para várias pessoas, pedindo, gente, a Karina foi baleada, ora pela Karina, vamos orar, vamos entrar em oração. Então, assim, tinha muita gente lá, muita gente no Lourenço Jorge, tinha mais de 60 pessoas que foram ali também prestar esse apoio para minha mãe. Muitas pessoas ali dando um suporte enorme para minha família. Então, eu vejo até esse cuidado ali de Deus, sabe? A minha antiga madrasta também, que ficou ali também, deu muito suporte para minha mãe. Então, assim, cuidou de tudo, que minha mãe não estava com cabeça ali para raciocinar. E como meu pai estava viajando, então precisava de alguém para poder estar ali, né, vendo, vamos transferir a Karina, como é que a gente vai fazer quando ela sair da cirurgia. Então, assim, foram 6 horas ali numa cirurgia. Quando eu saio dessa cirurgia, sair da principal cirurgia e eles foram para outra cirurgia, que seria a cirurgia para amputar o meu braço. E também, dentro lá da cirurgia, acabou que o meu braço não foi amputado. Conseguiram manter ali. E eu lembro que quando eles me acordam, a enfermeira me chama, eu dou de cara com o Vitor, né, com o meu ex-marido, e aí ele conseguiu colocar, por ele ser médico, ele conseguiu colocar minha mãe e a minha irmã para entrar, e logo assim elas me recepcionam e assim, elas desesperadas, eu falei, gente, eu tô viva, e quando eu olho, eu falei, eu tô viva.
Sabe quando você abre o olho e fala, cara, eu vou acordar no além. Aham. E aí eu falei, cara, eu tô viva. Aí quando eu olhei com muito medo pro lado, assim. Quando eu vi, eu tava com o meu braço, então eu só comecei. Tipo, eu tenho muita gratidão quando eu lembro disso, porque a gente não valoriza nosso corpo, nossa Verdade. saúde, até a gente ter a possibilidade de perder. E aí, eu falei, gente, eu tô viva, eu tô com meu braço. Aí eu lembro que todo mundo saiu entrando, assim, no quarto. E, nossa, o hospital ficou louco com que todo mundo invadindo ali pra me ver. Muitos amigos, muitos familiares ali. E aí eu cheguei, eu falei assim, gente, eu tô viva, eu tô viva. Então todo mundo falou assim, Karina, você deixou a gente até tranquilo, né? Porque a gente tava, sabe? Quando você saiu, foi tanta eu tava alegria. com tanta gratidão. E aí o pessoal não fala nada. Eu falei, não, gente, eu tô viva, sabe? Assim, então eu não, eu não sei, eu falo que foi o dia mais feliz da minha vida. Karina, você já teve filho depois? Tive. Mas esse dia foi o dia mais feliz da minha vida. Porque eu não só estava viva, como eu estava com o meu braço. E quando no dia seguinte me transferiram para o Copstar, fiquei mais de 1 mês e meio ali internada. E os médicos falaram, Karina, a sua batalha ainda não terminou. Ela está começando agora. E eu falei, tudo bem. Eu não tive medo nenhum. Porque uma coisa que eu falava todo dia isso para qualquer pessoa. Falava, Deus não faz nada pela metade. Se eu tô aqui, se eu tô com esse braço, eu vou voltar. E eu vou recuperar todo o movimento. O meu braço, ele estava só assim. Essa parte aqui ficava fechada. Então, o meu braço, ele com um fixador, né? Então, ele ficava encostado ali no meu corpo. E eu não tinha nada, visivelmente, me falando. Eu ainda corria o risco de ter uma osteomielite. Osteomielite, não sei se você sabe o que é. Osteomielite é uma infecção nos ossos e que se desenvolvesse, porque a entrada do fixador, eu tinha um risco de infecção muito grande. Eu fiquei durante um bom tempo ali no hospital tomando uma dose muito alta de antibiótico, porque o meu corpo foi muito invadido. Foram 7 tiros, os foram aonde? No braço? Foi um no braço, que foi o único que foi de fuzil. 3 na região abdominal, 1 no tórax, que ficou alojado também. E o da cabeça. E teve um que foi também de raspão aqui nas costas. Mas fora isso, como eu pulei do carro, eu fiquei com isso aqui meu, assim, com aquela, sabe o asfalto, quando gruda na sua pele? Sei. O meu Foi joelho. Tipo carne viva, assim, né? O meu joelho, partes do meu corpo. Isso aqui até hoje não voltou, tá vendo? Fica nessa coloração. Porque também tinha, sabe assim, ficou em carne viva também. Então, assim, meu corpo todo foi muito... sofreu, né? Ali foi atingido e foi um trauma muito grande. Um trauma físico muito grande. Mas todos os dias eu não deixava de duvidar que eu ia estar voltando, que eu ia fazer tudo que eu queria fazer. Que Deus não faz nada pela metade. E eu sou a prova disso hoje, porque foram 8 meses com fixador, 8. Foi em novembro, em maio eu tirei o fixador, tive que colocar uma placa, vivendo ali com um médico falando, olha, você tem que tirar esse fixador, porque senão você vai ter uma infecção, senão você vai perder esse braço. E o meu ortopedista falando, Karina, você tem sim o risco de você perder. Então, imagina a ansiedade que eu vivia. Você tem sim o risco de perder, mas é um risco que está sendo controlado. Você tem uma infectologista que está te acompanhando, então você tem que me ouvir. Então, porque como eram muitas especialidades, eu ficava às vezes meio perdida. Muito porque, médico, às vezes, né? Muito médico. Porque um era do pulmão, um outro da região abdominal. Então, assim, ali eu tive... Só que eu não tinha dúvida. Então, a fé, ela faz com que a gente passe pelas coisas. Não é que eu sofri,
Quando eu voltei para casa foi muito difícil, porque eu voltei numa nova condição. Eu nunca precisei tanto dos outros, então eu voltei dependente. Tive que ficar com uma enfermeira comigo. Então, assim, eu não conseguia levantar, eu não conseguia deitar, porque minha barriga também estava com uma lesão, né? Uma lesão não, mas assim, minha barriga foi aberta, então a minha barriga ainda estava ali também se recuperando. Então, essa região abdominal era uma região que eu não podia forçar. Eu estava com uma cinta que apertava a minha alma. Então, tudo aquilo ali foi muito sofrimento físico. E que é muito difícil. As pessoas, elas valorizam muito a questão do assalto. Mas quem vive... E o pós? Depois do evento, tá viva. Mas e como que é essa volta à sua rotina? Como que é você não poder mais ser aquela pessoa totalmente ativa? Verdade. Como que é você não saber como também o seu corpo vai responder? Porque não tinha garantia de nada. Eu não tinha prognóstico, você vai ficar com esse fixador e vai dar tudo certo e depois a sua vida vai voltar ao normal. Não. Não tinha essa certeza. Eu não tinha essa certeza. Então, é um período de você passar pela fisioterapia, eu fazer de segunda a segunda fisioterapia. E algo que doía muito, muito mesmo. Era uma dor enorme, porque eles tinham que forçar para poder esticar o meu braço. Então, pequenas vitórias também foram acontecendo, mas foi um processo muito doloroso. Eu tinha dor de cabeça todo dia depois da fisioterapia. E esse aí teve o acidente, né? Que foi assim, a primeira parte, né, do seu testemunho. Qual foi o momento que você entendeu assim, caramba, que livramento que Deus me deu? Quando foi que você teve essa noção, assim, da gravidade da situação? Então, eu tive já na hora que eu estava naquele carro, quando começou a trocar tiros. Ali, eu já vi a gravidade, não sabia o que iria acontecer, mas quando eu acordo da cirurgia e eu vejo que eu estou viva, eu vejo que meu braço estava ali, eu vi o cuidado de Deus, porque assim, não dá para explicar. Não tem mérito nenhum ali da Karina. Não dá para explicar eu ter ficado viva e porque eu escutei muito dos médicos. Nossa, você é um milagre, porque os próprios médicos do Lourenço Jorge, no dia seguinte, eles ficaram, assim, chocados com, sabe, assim, o quanto que eu fui me recuperando muito rápido. Não, é só a forma de você ter acordado tão, assim, tão feliz, né, de estar viva. Mas aquela felicidade era uma felicidade de gratidão, que é o que eu falo, tipo, aquele dia foi o melhor dia da minha vida, foi o dia, assim, mais feliz da minha vida, o dia que eu fui mais grata, porque, assim, todo mundo fala, nascimento do filho, por isso que eu tô falando, mas, assim, ninguém sabe o que é você ter a oportunidade, quando você pensa que sua vida acabou e você vê que você tá tendo mais uma chance. Então, para mim, ali era o cuidado e o amor de Deus, e assim, eu não sei explicar, eu não sei explicar, Jéssica, mas assim, na hora que eu abri os meus olhos, a minha sensação de gratidão foi muito, muito grande, muito grande. E o que você acha que mudou, assim, do seu relacionamento com Deus depois desse acidente? Então, algumas coisas, bastante coisas, na verdade. Mudou muito porque eu tive que treinar muito a minha resiliência. Então, assim, a reabilitação, o assalto em si, quando eu saio quando eu acordo e eu fico no hospital, no hospital eu ainda quase morri, porque eu tive uma torção no intestino, foi uma dor enorme, os médicos não estavam achando qual era a causa. Eu gritava de dor. Foi algo muito sério também que aconteceu, um dia antes de eu ter alta. E aí eu fiquei mais uma semaninha lá. Mas, então assim, foram muitas coisas que eu falei, cara, a minha relação com Deus é que eu falei assim, Deus cuida de tudo. E a minha fé, ali eu comecei a pensar, eu vou dar conta de passar por tudo isso. Então, a mudança é que às vezes, quando a gente não passa por uma coisa muito grave, talvez, a gente, numa situação dessa, você precisa muito de fé, de resiliência,
sabe? De você continuar fazendo as coisas sem saber qual vai ser o desfecho. Porque a minha reabilitação é algo que me ajudava, mas que me gerava muita dor. E nesse processo, muitas pessoas acomodam e param no meio do caminho. Já reabilitei um pouquinho, já voltei um pouco do movimento. Só que eu acreditava que seria por completo. Eu desenhava os meus ossos, eu peguei o raio-x, meu osso estava todo ali, né, bem, todo fragmentado. E aí eu peguei o raio-x, eu desenhava o meu osso. Eu botava ali uma passagem. Eu botava o meu corpo, ele está curando. E assim, era um momento que eu visualizava a minha cura. Depois de 7 dias que eu comecei a desenhar, que eu fiquei desenhando, eu também... e aí eu comecei a fazer esses desenhos e depois de 7 dias veio na minha cabeça assim, começa a desenhar o que você quer viver. Porque antes do assalto, eu já tinha uma viagem que eu ia fazer, e eu ia iniciar o kite, o surf, porque eu sempre quis fazer kite. E aí eu já estava com as aulas, assim, e aquilo ali parou. E quando eu falava no hospital para os médicos, ele falou, olha, Karina, primeiro você tem que movimentar o seu braço, primeiro você tem... Calma, Karina. Eu falei, não. E aí aquilo ali era... Falava, não, Deus não faz nada pela metade, olha, eu vou fazer meus esportes, eu vou continuar. E aquilo ali também, eu usei ali também uma ferramenta para poder me motivar. Então, eu ia desenhando e eu ia visualizando, sabe? Assim, eu não duvidei. Então, assim, essa experiência me trouxe para um outro nível ali de fé porque eu nunca... Assim, às vezes, em algumas situações na nossa vida, a gente não sabe o que vai acontecer, mas quando vai impactar de forma que vai mudar toda a sua dinâmica, porque imagina se eu tivesse que realmente, de fato, amputar ainda o meu braço, né? Poderia acontecer, eu poderia pegar uma infecção que eu poderia ter que ficar indo toda hora para o hospital se eu tivesse tido a osteomielite. Então, tinham consequências ali e que nada estava certo. Nada estava certo de que, assim, a gente acha, já saiu do assalto e agora a vida dela vai voltar ao normal. Sim. Mas que não. E, assim, a minha rotina toda mudou. Mudou tudo. Eu tive que deixar de lado ali a minha vida para focar só na minha saúde. E embora a gente foque na nossa saúde hoje em dia, é uma parte pequena, né? Então, assim, tudo aquilo ali... Então, assim, eu acreditar que... Porque vinha assim, ai, nossa, e se não for... Aí eu falava, não, Karina, não tem. Deus não faz nada pela metade. Então, assim, aquilo ali me levou para um nível até de resiliência, de conseguir desenvolver em mim, sabe, essa capacidade de lidar com a frustração, de lidar com as coisas que não são do jeito que você quer, no tempo que você quer. Você vai ter que passar por esse processo. Não tinha, ou eu passaria pelo processo, ou eu ia talvez ficar com uma sequela, né, sem ter recuperado o movimento. Então, assim, você fazer algo sem você saber se você vai ter o retorno daquilo é muito difícil para qualquer cérebro, né? Sim. Então, assim, o ser humano não gosta de incerteza. A pior coisa na nossa vida é a gente lidar com incerteza. É verdade. Então, a fé é a certeza do que a gente não vê. Então, uma maneira que eu tive para lidar com a incerteza que eu estava enfrentando naquele momento, com as incertezas, foi a minha fé. Foi se agarrar em Deus e... Exatamente. Foi me regular ali, né? E assim... eu vi que eu cresci muito, sabe, assim, como pessoa. E o quanto que, quando a gente tem essa confiança, por mais que venha o medo, por mais que venha a dúvida, por mais que venha, às vezes, assim, ai, não vai adiantar, vem esses pensamentos, assim, que fiquem ruminando, a fé, ela te faz voltar e fazer o que você precisa fazer. É verdade. Porque também não adianta a gente ter fé e não fazer o que a gente precisa fazer, né, ali naquele momento. Exatamente. E até que a gente estava conversando, né, que eu falei, eu acho que seu testemunho tem duas partes, né? Tem a parte do milagre, que foi um milagre, assim, sobrenatural. Que foi isso. Que foi o seu livramento, isso, né? Isso, você tá ali você ter saído daquela situação e ter sido um livramento. E tem a segunda parte, que até quando você me conta, não sei porquê, mas vem muito na minha cabeça o tempo todo, a história de Moisés com o povo saindo do deserto. Porque o povo estava escravo no Egito, né? E aí Deus realizou diversos milagres lá no Egito para que eles fossem libertos. Isso. E eles viram um monte de milagres, eles viram o Mar Vermelho se abrir, eles viram
tudo que Deus poderia fazer. E aí, quando eles chegaram no deserto, eles começaram a reclamar. Eles começaram, Deus, por que você me mandou... No Egito eu tava melhor, né? No Egito eu tava melhor. A gente tinha comida. Você me mandou aqui pro deserto pra morrer aqui. E assim, eu vejo muito isso na sua história. Porque você poderia ter tido essa postura. Tipo assim, Deus, você me livrou desse assalto pra eu passar por isso. Tipo, era melhor eu ter morrido do que... Porque a gente nem chegou ainda na parte, né, que você contou que foi a pior parte. Mas assim, a gente vai entrar agora nessa parte. Mas assim, você poderia ter tido essa reação de chegar e falar, pra que Deus me deixou viva pra eu viver isso? Essa parte tão ruim. Só que não, você usou justamente o Deus ter te livrado daquela situação pra se agarrar nele e entender, não, se Deus foi poderoso pra me tirar daquela situação, exatamente, então agora ele vai continuar sendo poderoso na minha vida, mesmo eu estando vivendo isso. Isso eu acho mais importante, porque realmente é muito, muito difícil a gente passar por uma situação ruim. A primeira coisa que vem na cabeça normalmente é isso. Ai, Deus, por que eu tô passando por isso? E muitas pessoas falavam isso pra mim, Jéssica, assim, nossa, Karina, poxa, mas caramba, porque Deus permitiu? Eu falei assim, gente, não é porque Deus permitiu, a gente vive num mundo... Exatamente. Que é mal, jaz no maligno. Então, assim, todos nós estamos passíveis a sofrer um assalto, só que a gente nega. E se aconteceu, eu nunca pensei o porquê, sabe? E muitas pessoas me questionam, você não ficou com revolta, você não ficou com raiva, você não questionou, nossa, por que comigo? Eu falava, não, porque também outra coisa que eu tinha muito na minha cabeça, Jéssica, eu falava assim, alguma hora eu vou olhar tudo isso, como se fosse um espectador. Eu vou olhar para tudo isso que aconteceu, essa é a sensação que eu tenho hoje, olhar para tudo que aconteceu. E hoje eu entendo o propósito de Deus. Não que Ele me fez passar por isso, mas o quanto que, a partir disso, eu me colocando ali num lugar de me permitir ser desconstruída e ser construída novamente. E o quanto que eu sabia que alguma hora aquilo ia fazer sentido para mim. Sabe? Eu falei, cara, isso não... Sabe? Isso não vai acabar aqui. O que eu preciso, o que eu posso, né, talvez aprender, né? O que eu posso tirar, porque assim, como você trouxe essa questão ali do deserto, né? Eles estavam vivendo numa escravidão. E eu também vivia numa escravidão. Como eu te falei, pouco antes do assalto, eu estava murmurando da minha vida, falando por que eu vivo, eu não tinha nada para reclamar da vida. Mas a minha relação amorosa, como eu vivia um trauma, eu não sabia que eu carregava uma dependência emocional muito grande. Então, quando eu decidi sair daquela relação, a minha vida acabou. Eu não tinha sentido, eu não tinha propósito. Qual era o propósito da Karina? Será que o propósito da Karina era realmente era só casar? Era só, ter filho? Sabe? Qual é o nosso propósito como... Sabe? Hoje eu falo que eu honro a minha existência porque a vida... o que legado você vai deixar? Realmente, será que é só pra gente chegar, casar, ter filho, comprar coisas, bens materiais, ter muito dinheiro? O que você vai ensinar pra outra pessoa? Sim. Sabe? O que você vai melhorar ali de impacto para as pessoas que estão ao redor? Então, isso eu tinha muito internalizado. Eu tinha a sensação assim, eu falei, cara, isso não foi em vão. O que eu posso melhorar? O que eu vou entender com isso? Mas eu não tinha pressa. Eu só sabia dentro do meu coração que alguma hora eu ia entender o propósito daquilo tudo. Então, isso também ajuda muito. Quando a gente coloca um propósito, quando a gente coloca, assim, uma hora isso vai fazer sentido pra mim. Porque quando a gente luta, isso é aceitar, né? A gente fala muito na psicologia porque as pessoas, elas lutam muito e a causa do sofrimento é porque a gente não aceita a realidade como ela se apresenta e como ela é. E por não aceitar, a gente não trabalha o que a gente tem que trabalhar. É verdade. Porque se eu não aceito, eu nego um problema. Eu sei que ele tá ali, mas eu tento negar. De forma como se eu não tô vendo, não existe. Pra não ter que enfrentar aquele Exatamente. sentimento. Então, e a vida é enfrentamento. Né? Então, assim, Deus poderia também ter tirado todo mundo, né, do Egito e já ter colocado eles na Terra Prometida. Sim. E nem todo mundo entrou. Sim, e tem uma passagem muito interessante na Bíblia que fala... que Deus fala para Moisés assim, eu poderia mandar o povo sair do Egito e ir direto para
por um caminho mais curto pra Terra Prometida. Só que lá, no meio do caminho... Que eram de 11 dias, né? Alguma coisa assim. Que era um caminho mais curto. E eles demoraram 40 anos. Demoraram 40 anos. E aí Deus fala assim pra Moisés, eu poderia mandar por eles por esse caminho. Só que nesse caminho aqui, acho que eram os filisteus, enfim. Tinha um povo ali e que eles iam entrar em guerra se eles passassem por ali. E o povo estava tão fragilizado que eles iriam desistir. Então Deus fala assim, eu vou mandar eles por um outro caminho que é maior, porque eles não estão preparados para lidar com isso. Então, às vezes, a gente pega um caminho na nossa vida um pouco maior porque a gente não tá maduro o suficiente para viver aquilo. Exatamente. E Deus, ele prefere... O que ele prefere? Que a gente chegue num lugar e desista, ou que a gente chegue num lugar e conquiste aquilo, né? Da forma que ele planejou. Sim. Então, acho que sim. E é isso também, né? Essa questão da gente... Eu falava assim... eu pensava muito assim... Se eu tô passando por isso, eu tenho total condição de viver isso. Então, isso daí também da gente pensar que a gente consegue atravessar esse momento... Porque, assim, se a gente não acredita... e aí, por isso que eu falo, assim, que a fé foi algo que me autorregulava muito. Porque se você não acredita em você, se você não acredita... sabe, na vida, sabe? Se você não acredita que Deus está agindo ali e que tudo coopera para o teu melhor, você entra na murmuração, você entra na reclamação e a murmuração não ajuda ninguém a nada. Ela só te paralisa. Ela só vai fazer você, o quê? Reclamar. E você não vai ter nada de diferente. Qual mente vai ter criatividade se essa mente, ela só tem reclamação? É verdade. Pra gente entrar num estado de criatividade, a gente precisa estar num estado de relaxamento. Ninguém cria nada se você está no modo luta e fuga. Então, assim, foi difícil. Foi muito difícil, porque muitas pessoas falavam, nossa, Karina, mas você tem que agradecer a Deus porque você está viva. Quando eu reclamava, caraca, nossa, não aguento mais fisioterapia. Não foi, assim, essa coisa... Sabe, essa maravilha. Sim. Eu reclamava, eu falava, mas era uma reclamação pontual e um desabafo ali. E algumas pessoas desvalidavam muito a minha dor e falavam, mas você não pode reclamar porque se Deus te salvou. Eu falei assim, cara, tipo, uma coisa não quer dizer nada, sabe? Não anula a outra. O sofrimento não deixa de existir. Exatamente. Então foi um processo também que eu me apropriei muito das minhas emoções. Sabe, que eu me acolhi, que eu tive que aprender a me acolher, tive que aprender a lidar com a ansiedade, tive que aprender a lidar com a paciência. Sim. Porque é algo que, assim, eu era muito ansiosa, eu sempre quis tudo para ontem e não tinha aprendido ainda na vida a esperar, né? Então, foi um aprendizado muito grande que eu venho tendo até aqui, que eu ainda estou nesse processo, né? Que ainda não acredito que ainda estou passando por muitos aprendizados, mas... o quanto que realmente a gente saber que tem um propósito, tem para onde a gente... Tipo, eu não sabia para onde eu estava indo. Eu não sabia, que foi, eu falei, uma hora eu falei, mas eu tinha a sensação que uma hora eu ia entender tudo isso, sabe? E aí, enfim, aí foi 1 ano e meio, foram 9 cirurgias que eu fiz. Então, assim, foi 1 ano e meio de me cuidando. E quando eu tive alta, foi em março que eu tive alta, assim, porque alta que eu digo, porque eu tinha que ir toda semana em médico. Era toda hora médico, e aí depois passa por outra cirurgia. Pós-operatório. Pós-operatório... Foi isso, tudo foi 1 ano e meio. Em 1 ano e meio. E o pós-operatório era assim, vai ter que fazer agora uma cirurgia de hérnia, vai colocar a tela, abre de novo a barriga, tá? E, tipo, uma dor enorme, tem que dormir numa posição... que eu gosto muito de dormir, eu dormia de bruços, então eu tinha que dormir com a barriga para cima. Então, eram muitas coisas, muitas demandas físicas, e que para eu não ter enlouquecido, porque você tem que pensar no que vai vir depois, sabe? Então, assim, eu tô lutando hoje para quê? Para minha saúde se restabelecer, para o meu movimento voltar, para minha vida voltar ao normal, que hoje eu vejo que não volta, né? Porque eu ficava na sensação de que a Karina ia voltar. Outra pessoa. Exatamente. E aí foi e assim, o quanto que quando a gente passa por o pós-cirúrgico, sempre era algo muito doloroso. Então, vamos tirar o fixador, aí opa, tipo assim, muito feliz, uhul. Aí quando eu volto pra casa, tipo, meu braço inchado,
São vários processos. Nossa, né? e doía muito. Então, assim, e tiraram fizeram aquele enxerto ósseo. Então, meu quadril, eu não conseguia botar o pé no chão. Então, eu tava com uma dor já na barriga, na região abdominal, o meu braço doendo, e eu não podia, sabe, assim, eu me senti muito presa no meu corpo, com algumas limitações, algumas não, várias limitações, mas foi um período de muita dor, mas que essa dor, ela me fez conseguir ficar um pouco mais resiliente, sabe?